Olá, bom dia! Sou a professora Zenaide, leciono no terceiro ano. Hoje nós estamos indo para a nossa 15ª videoaula de História. Vamos estar trabalhando as páginas 52 até a 59. Sejam bem-vindos. Depois de um recesso, depois de um descanso, vamos aí começando o nosso segundo trimestre com muita tranquilidade, com muita paz e rezando para que tudo isso acabe logo e a gente volte à nossa rotina, nos encontrando todos os dias na nossa querida escola, Centro Educacional Palmieri. Vamos lá, vamos iniciar nessa 15ª videoaula. No nosso livro, nós vamos estar trabalhando sobre o protagonismo, né? O que vem a ser o protagonista? O protagonista é aquele que tem a responsabilidade, né, de contar a história. E, falando aí nessa página 52, onde tem a foto do Museu Nacional, né? Antes do incêndio, que nós vamos falar sobre isso também, vamos contar um pouquinho da história desse centro histórico do nosso país. Tá? Vamos lá. Bom, o Museu Nacional ele está localizado no Parque da Quinta da Boa Vista, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Antes, esse museu, esse palácio, né, pertenceu a um comerciante há muitos anos atrás, tá, gente? É um pouquinho da história que nós vamos estar vendo, a história desse museu. Antes, muito antes dele virar esse centro histórico, ele pertenceu a um comerciante chamado Elias Antônio Lopes, um rico comerciante que, na época, ele enriqueceu com o tráfico de escravos. Lembra do tráfico negreiro? Onde havia o comércio dos escravos que eram trazidos da África para trabalhar, para servir de mão de obra aqui no Brasil. Então, esse comerciante, ele enriqueceu muito e fez esse grande palácio, né? E, na sequência da história, no começo da colonização do Brasil, quando veio para cá a família real, né? D. João VI com a família, com toda a sua família e comitiva, para fixarem moradias aqui no Brasil, esse comerciante, malandramente, percebendo que o rei de Portugal podia ser muito útil para ele como comerciante, enriquecer ainda mais, ele ele fez, né? Ele saiu do seu palácio e saiu desse palácio para abrigar essa família real, a família de D. João VI. A esperteza desse comerciante foi que, futuramente, D. João VI podia trocar favores, né, com ele, dentro do comércio que ele exercia aqui no Brasil. Então, ele saiu, foi para o comerciante, né? O comerciante, no caso, o Elias Antônio, saiu desse palácio, foi construir em outro lugar e deixou o palácio para abrigar D. João VI e sua família, a sua família real. Vamos ver o que eles falam sobre essa história aqui no nosso livro? Vamos lá, acompanhe.
A chegada da família real trouxe mudanças para o Brasil, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. Uma das construções desse período foi a residência oficial do rei português e de seus acompanhantes, chamado de Palácio de São Cristóvão. Com o fim do domínio português, esse local passou a abrigar. Aí vem contando muito rapidamente, né, que ele, durante um tempo, serviu de abrigo ao rei de Portugal, à família real. Logo em seguida, ele passou a abrigar o Museu Nacional, que já existia na época, mas se situava em outro prédio, em outro lugar. Então, ele foi transferido. O Museu Nacional completou 200 anos, em 2018. Nele havia um acervo, mais de 20 milhões de itens que possuíam grande importância para a história do Brasil e do mundo. Fatalmente, em setembro desse mesmo ano, um incêndio destruiu quase todo o acervo do museu e danificou grande parte da estrutura de seu prédio, o que representou uma perda irreparável, não só para a história do Brasil, mas para o mundo todo. Mas aí, e o que vem a ser acervo? Acervo é um conjunto de bens que integram o patrimônio de um indivíduo ou de um lugar, né, de uma nação, que no caso aí a nação é a nação brasileira, né, a nossa nação. Aí nós temos o museu, a foto do museu antes do incêndio, né? Nós temos aí a foto do museu depois do incêndio, onde teve a estrutura do prédio bem danificada. E alguns tópicos, né, da importância de um museu para uma nação. Aí na página 53 nós temos falando assim: cuidar dos museus brasileiros é essencial. Por isso, eu convido você a ser o protagonista, aquele que conta a história de um processo de mudança, pensando em formas de conservar esses patrimônios tão importantes. Aí vem em grupos, né? Só que nós não vamos estar fazendo isso ainda, tá? Porque esse tipo de trabalho seria bom que nós tivéssemos presencialmente na nossa querida sala de aula, tá? Para realizar essa atividade. Então, no momento, nós vamos estar pulando essa atividade e conhecendo, assim, um pouco, né, da história do Museu Nacional, onde eu vou estar deixando aí para vocês um vídeo que fala sobre a história desse museu, para vocês conhecerem um pouquinho mais, sabendo que no dia 2 de setembro, né, de 2018, que houve esse grande incêndio e que destruiu praticamente todo o acervo, né, todo o conjunto histórico, todo o conjunto de bens históricos, né, que existiam lá. E esse museu também, ele foi fundado na época em 6 de junho de 1818, né? Então, desde essa época, ele tem aí, como diz no nosso livro, 200 anos de existência. Ou melhor, nós estamos em 2020, ele, na época, em 2018, ele completou 200 anos. Então, hoje, ele tem 202 anos, né? 2020. Então, é muito tempo. E está sendo reconstruído também. E aí eu vou deixar vocês com um pequeno vídeo falando um pouco sobre essa história do Museu Nacional Brasileiro. Ok? Depois nós vamos estar
trabalhando, nós vamos estar indo para trabalhar a página 54, onde nós vamos estar falando sobre as cidades planejadas, né, um outro assunto. Então, eu volto já já, tá bom? Espere, me aguarde.